Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Graça por Graça. E nós vamos falar sobre os primeiros 4 livros do Novo Testamento, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses livros do Novo Testamento, eles contam a história, a biografia de Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré, na verdade, ele nasceu em Belém, da Judéia, mas ele foi criado em Nazaré, na cidade de Nazaré. Por isso que se chama, por isso que o pessoal chamava ele Jesus de Nazaré. Mas esses 4 primeiros livros do Novo Testamento, eles são chamados dos evangelhos, né? Na verdade, eles são livros históricos contando a história ali de Jesus, né? Nos seus dias de carne. E são livros que trazem toda a vida de Jesus desde o seu nascimento até os seus grandes milagres, né? Os seus milagres. E porque não conta muito a história de Jesus na sua adolescência, na sua juventude, conta mais quando ele nasceu e depois ele já surgiu, já ali os 12 anos, quando ele foi ao templo ensinar para os doutores da lei, e depois ele foi aparecer com no seu ministério, né? Para aquilo que ele veio fazer. Então, já com uns 33 anos, já liberando os seus, né, de 30 para frente. E então o evangelho nós podemos chamar, porque na Bíblia ela conta a história de 2 evangelhos. Não conta a história, a Bíblia ela fala de 2 evangelhos, né? É o evangelho da circuncisão e o evangelho da graça, o evangelho do Novo Testamento ali, que está contido nos livros de Romanos a Hebreus. Então, quando Jesus disse para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele estava falando ali daquela região, pregar para os judeus, que era o evangelho da circuncisão, entende? Era esse evangelho que Jesus estava ali instruindo para os discípulos irem pregar. E quem tinha essa missão de estar levando o evangelho da circuncisão era Pedro, Tiago, João. Eles eram os principais ali levando esse evangelho ali. Qual era o evangelho? O evangelho que o reino de Deus, arrependeu-vos, né? Porque o reino de Deus está perto. O reino de Deus estava ali para acontecendo. Eles estavam vivendo aquele período, né? Do reino de Deus está chegando. E Jesus falou isso também. E então, os discípulos, eles foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse evangelho que eles ministravam era para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você vai ver isso lá no livro de Mateus 10, 6. Mateus 10, 6 diz assim, olha só. Mateus 10, 6 diz: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso que era Jesus, estava instruindo, dando a missão aos 12. E ele falou, vocês agora vão levar, né, esse evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é a ovelha perdida da casa de Israel? Não. Então, aquele evangelho lá, que ide por todo mundo, pregar, e quem crê e for batizado será salvo, aquilo ali é para os judeus naquela época, naquele período, para aquela geração. Então, e mais para frente, o próprio Jesus,
nos seus dias de carne, né? O Senhor Jesus, nos seus dias de carne, lá no livro de Mateus 15, 24, ele mesmo disse para a mulher cananeia, né? Que ele foi enviado às ovelhas perdidas de Israel. Então, não englobava nós aqui do Brasil. E nós nascemos depois da cruz. Nós nascemos depois, nós nascemos já no Novo Testamento, no Novo Pacto. Nós não tínhamos nada a ver com isso aqui. Quando você vai ter conhecimento da história de Israel, para quem foi essa palavra, para quem o Senhor estava direcionando essa palavra, você começa a entender que você não é o povo de Israel que Jesus estava falando. Ele mesmo disse: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 15, 24. Então, no decorrer da história, muitas coisas, queridos, muitas coisas foram mudadas, burladas, distorcidas, foram camufladas, sabe? Muitas coisas, muita palavra foi camuflada, distorcida, e por muitos interesses mil, né? Diversos interesses das religiões, dos homens perversos, por vários interesses políticos. Então foram distorcendo, foram mudando, foram trazendo a cultura judaica aqui para nós, e não tem nada a ver. E pior que trazem só partes. É assim, aquilo que me convém, vamos colocar para a gente prender a mente das pessoas naquilo. Vamos por parte, aquilo que nos convém, né, que vai crescer, que o bolso vai crescer, que as pessoas vão ficar presas com medo, então nós vamos usar esses meios. Entende? Há uma maldade nisso aí também. E então, muitas religiões trazem a cultura judaica para implantar aqui no Brasil, para implantar dentro das igrejas. Deixa as pessoas trazem partes da Torá, trazem partes dos mandamentos, trazem parte disso, parte daquilo, porque na realidade, se fosse cumprir como um judeu, querido, não ia dar muito certo, não ia dar muito certo. E então eles trazem a cultura judaica para implantar aqui no Brasil, que nós não temos nada a ver com isso, nada a ver. E por isso que há essa salada de frutas que a gente vê por aí, essa salada de, sabe, essa mistura, cada um traz a sua interpretação, cada um fala do jeito que quer, cada um quer trazer aquela comunidade para si, falando do jeito que imagina, do jeito que pensa, que acredita, e aí vira essa grande confusão que é as religiões, e onde trazem tantas dúvidas, as pessoas não sabem se são judeus, se são evangélicos, se são gospel, se são... Por quê? Por causa dessa salada, essa mistura, trouxe partes do judaísmo para cá. Interessante que as partes dos 613 ordenanças lá da lei judaica, que são 613, mas pega alguns pontinhos onde lhe convém para colocar sobre a igreja de Deus, que essa não pode ser confundida jamais. Não vale encantamento com a igreja, com os filhos de Deus, não vale encantamento. Então, essa mistura da cultura judaica de outras culturas que trazem para dentro da igreja, se você vê, há um misto de culturas
culturas dentro das igrejas, infelizmente. Há um misto de culturas. Vem cultura por todos os lados. Você pode dar um... Se você parar para analisar, você vai ver um pouquinho de cultura de cada região. Região da África, região do Japão, da Ásia, né? Região lá dos judeus. Aí junta tudo, aí vira aquela bola. Vira aquela coisa, fora o que o ser humano é capaz de inventar para criar novos meios de prender as pessoas. Então, eu gostaria que você se ligasse muito nisso. E há o Evangelho da Graça, que é o segundo evangelho, né? Que há 2 evangelhos na Bíblia, o Evangelho da Circuncisão e o Evangelho da Graça, onde o apóstolo Paulo foi naquela época, o Senhor direcionou para que ele levasse esse evangelho, essa palavra, né, da graça a todos os gentios que se encontravam ali. Então, você tem que saber que você nasceu depois da cruz, que você é um abençoado, que o Senhor já te amou e te ama desde antes de você nascer. Então, você já foi colocado na mão do Senhor, e da mão dele ninguém te tira. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço e vamos que vamos crescer mais. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo para que outras pessoas venham saber que eles são amados, são perdoados, são agraciados e nada e nem ninguém pode tirá-los da mão do Pai. Um forte abraço e até a próxima!